Então, você isolar alfa-1 antitripsina nas fezes é bem interessante isso, tá bom? Falar com o seu médico assistente. É lógico que existem exames mais aprimorados, como a hiperplasia linfóide de ilho terminal, que vê alergia não intermediada também, mas isso aí é só através de colonoscopia. A gente não vai fazer uma colonoscopia numa criança, a não ser que tenha extrema necessidade. Então, o ideal é você retirando aqueles alimentos que porventura estejam associados a sintomas gastrointestinais. Agora, se não tiver sintoma gastrointestinal, se é só um teste positivo e a criança come o alimento, não desenvolve absolutamente nada, então você deve continuar com o alimento, você não pode retirar o alimento, porque senão aquela sensibilidade pode virar uma alergia, porque aquele consumo crônico e constante do alimento faz com que esse alimento sirva como se fosse uma vacina induzindo a tolerância, entendeu? Então, é um erro muito grande o paciente tratar exames, ok? Converse com seu médico, certamente seu médico vai lhe orientar melhor sobre isso, mas um teste alérgico positivo sem sintomas não se retira alimento, a gente continua comendo alimento, tá bom? O estresse, o Gabriel fala o seguinte, estresse e aumento do cortisol podem provocar uma piora imediata dos sintomas da rinite alérgica? Pode sim, muito, mas não é o aumento do cortisol em si, né? Mas é que, vamos lá, quando você tem um estresse, você aumenta muito a adrenalina, né? E consequentemente você também tem a liberação do cortisol para tentar compensar o aumento da adrenalina. Mas com o passar do tempo, esse cortisol acaba se exaurindo, você acaba não produzindo uma quantidade adequada, então você fica só com a histamina circulante, porque quando você libera adrenalina, como efeito rebote, acaba havendo uma liberação de histamina no corpo, e essa histamina, ela acaba, depois da adrenalina, sendo a preponderante. Entende? Por isso que com o passar do tempo, o paciente que tem muito estresse acaba desenvolvendo urticária em alguns casos, urticária crônica espontânea. Angélica Rodrigues fala de Campo Grande, um abraço para vocês, Mato Grosso. Nós temos um Campo Grande aqui também, só que é um bairro. A Débora Neri, complicado nós mulheres na menopausa, que temos alergia e precisamos repor estradiol então. Não é tão complicado, assim, tem que tomar cuidado, né, porque os hormônios, eles são grandes evoluções, né, a reposição hormonal, bioidêntica principalmente, mas tem que entender como é que seu corpo está, entendeu? Então, antes de fazer a reposição hormonal, por exemplo, a solicitação de alguns marcadores para avaliação de câncer ou predisposição de câncer e também avaliação familiar de câncer é importante, tá? É importante você ver isso. Eu não quero me adentrar muito não, porque isso é muito polêmico, mas a única dica que eu te dou é o seguinte, antes de começar uma reposição hormonal, veja se existe passado familiar de câncer, neoplasia, e também se os seus marcadores para câncer, quando eu digo marcadores, não é só marcador de sangue, não. São marcadores em geral, são exames em geral. Eles estão normais, tá bom? Para que você não entre numa situação. Apesar que a utilização do hormônio bioidêntico, ela tem menos efeitos colaterais que os hormônios não bioidênticos, né? A rinite alérgica pode causar um cansaço em demasia, além de uma má recuperação muscular? Gabriel nos pergunta, sim. Pode causar, sim, porque você, com rinite alérgica, você dorme mal, você não descansa durante a noite, você não descansando, você não consegue aprofundar seu sono, você não consegue entrar nas fases que a gente chama fase de Rapid Eye Movement, ou movimentos oculares repetidos, né? Que é aquela fase que você movimenta seus olhos com muita frequência, que é a fase do sonho, a fase da recuperação, é a fase do descanso. Então, o paciente com rinite alérgica não consegue entrar nessa fase durante a noite. Tá? Então, isso realmente pode estar te prejudicando bastante. A Débora Neri também pergunta, eu acho que viu o Gabriel porque eu muitas vezes entro nesse cansaço. Ela está comentando sobre o Gabriel, né? Muito bem. E ela também fala sobre anel quaternário em produtos cosméticos, muito interessante, que nós discutimos. É verdade. Tem produtos cosméticos que, de certa forma, eles induzem a reações cruzadas com medicamentos, dentre eles os bloqueadores neuromusculares. Tá? Hoje eu estou um pouco assim, com a mente um pouco devagar, pessoal, que eu estou, acho que entrando num resfriadozinho, mas me desculpem. Então eles induzem uma reação cruzada com bloqueadores neuromusculares. Então imagina, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia,
aí já está sensibilizado ao máximo. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá bom?